Olá, meus irmãos. Estou aqui para pregar mais uma palavra para vocês. Que a paz e a graça do Eterno esteja com vocês. Quero falar, meus irmãos, hoje da salvação e o reino do Messias. Todo mundo busca a salvação, busca o reino, busca o arrebatamento, mas tem coisas que precisam ser entendidas. Mas o que está escrito na Bíblia, para que nós tenhamos um entendimento se vamos ser arrebatados, se vamos ser salvos ou se vamos ganhar o reino. Privilegiado aquele que ganha o reino e a salvação. Maravilhoso. Porque aquele que já ganha o reino, ele não tem mais julgamento, ele já está salvo. Mas aqueles muitos que se salvaram e não ganhou o reino, ainda vai ter o julgamento, no julgamento final, o julgamento das nações. Então vamos começar lendo um pouquinho da palavra para mostrar para vocês o que salva e o que é perfeito para ganhar o reino. Temos que ganhar o reino e ganhar a salvação, porque se nós ganhar só a salvação e deixar o reino fora, então nós vamos passar por um julgamento, o julgamento das nações. Mas aqueles que ganhar o reino já estão salvos. Então vamos ler Mateus, capítulo 7, 21. Nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, estarão no reino do céu, mas sim aqueles que praticam a vontade de meu Pai que está no céu. Olha que interessante. Nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor, ganharão o reino do céu, mas todos aqueles que praticam e fazem a vontade do Pai que está no céu. Em Mateus 10, 9:36, fala assim: Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Você vê, o Messias viu a multidão e teve compaixão delas, porque elas estavam abatidas, elas estavam cansadas, sem ovelha e sem pastor. Porque naquela época existiam muitas pessoas, doutores e chefes da lei, mas que eles não estavam nem aí para os filhos de Deus. Hoje nós temos um privilégio de ser filho através do seu filho. Olha que interessante. Muito bom, meu povo. Muito bom, meus irmãos. Hoje nós temos o privilégio de ser filho. Porque se nós hoje vivêssemos debaixo daquela lei, nós estava perdido. Nenhum de nós se salvava. Vamos ler Mateus 10, 6 e 7. Dirigi vós antes as ovelhas perdidas, dirigi vós antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigi vós a elas. Proclamai que o reino do céu está próximo. Olha como o Messias fala para os apóstolos. Aqui ele está falando na missão dos 12 apóstolos. Vai e proclama às ovelhas perdidas de Israel que o reino de Deus está próximo. Então ele está proclamando o reino. Quem é o reino de Deus? Aonde é que está esse reino? Vamos chegar lá. Vamos ler Jeremias 50, verso 6, para nós saber quem é as ovelhas que o Messias falou para os apóstolos ir lá e proclamar que o reino do céu está próximo. Deixa eu pegar aqui. Jeremias 50, versos 6. 50, verso 6. Ovelhas perdidas era o meu povo. Seus pastores as fizeram errar, e as montanhas as desorientaram. Elas foram de montanha e colina, esqueceram o seu redil. Interessante, né, gente? Muito interessante, meus irmãos. As ovelhas esqueceram o seu redil, esqueceu a sua salvação, o seu reino. Quem mora na roça e quem tem ovelhas, criação de ovelha, aqui não existe muito, mas no Nordeste bastante, no Rio Grande do Sul,
As ovelhas, quando chega tarde, tem um curral, um cercadinho, e todas elas se reúnem ali. Ali é o redil das ovelhas. Todas elas ficam ali para dormir, para descansar, para sair no outro dia para pastar. Elas não ficam à noite no pasto, a não ser se não tiver nada. Mas elas sempre se reúnem, tudo junto. Olha, gente, o povo de Deus se reúne. O povo de Deus se reúne ao redor e dentro do redil. Quem é esse redil? O bom pastor. Então vamos voltando. E nós vai ler aqui Mateus 24, para nós ter um foco de quem é o reino e o que é a salvação. Mateus 24, versos 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí? Então nós está vendo que nós precisamos ter fé. Então nós está vendo que nós precisamos perseverar para nós ser salvos. Porque a salvação, ela vem pela fé. A salvação, ela vem pelo nome. Nós vamos chegar lá. E o reino, para nós ganhar esse reino, nós vem pela perfeição. Nós temos que ser perfeitos. Eu vou mostrar para vocês a perfeição para nós chegar, ganhar o reino. A salvação, se nós for analisar, o Messias, ele morreu pela nossa salvação. Então nós já estamos salvos. Nós somos cristãos, nós buscamos. Mesmo que nós não ganhemos o reino, mas nós vamos ser salvos. Lá em Apocalipse fala que nós vamos ser julgados conforme as nossas condutas. Então, vai abrir livros e mais livros, e o livro da vida. Aquele que está escrito no livro da vida já está salvo. Vai abrir livros e mais livros, e nós vamos ser julgados conforme as nossas condutas. E o reino, para nós ganhar, nós já temos que ser mais perfeitos, porque nós não precisamos passar por esse julgamento. Fala julgamento das nações, todos vão ser julgados, mas o Messias, quando ele ganhar o reino e ele reinar com nós, ele vai separar os bodes das ovelhas. Então aqueles que é perfeito vai ressuscitar e vai reinar com ele, e a morte não tem mais poder sobre ele. Eu vou chegar lá e vou falar para vocês. Se não der tempo nesse vídeo, para não ficar grande, em outro vídeo eu falarei para vocês. Vamos ler Mateus 12, 28, para nós ver o que o Messias fala. 12, 28. 12:28. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. E aí? Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. E aí? O reino. Quem é o reino de Deus? Quem é o reino de Deus? Se é pelo Espírito de Deus que o Messias expulsava os demônios, curava os enfermos, então o reino de Deus já chegou a vós. O Espírito habitava onde? No Filho. O Espírito de Deus habitava no Filho. Então o Filho, ele é o reino do Pai. Só que o Criador, ele é Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Não podemos juntar as coisas. Mas ele deu autoridade ao seu Filho. E o Filho era o Rei. O Filho ganhou um reino para reinar com nós. E nós ser sacerdote com ele para Deus. Nós vai chegar nessas palavras para nós entender melhor. Então vamos ler um pouquinho aqui de Mateus 24 de novo, para nós ver a ressurreição e o arrebatamento. Muitos, na palavra fala que muitos não conhecerão a morte na vinda dele, até a vinda dele. Por que muitos não conhecerão a morte? Aqui Mateus 24,
40 e 41. Estarão 2 homens no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Na vinda do Filho do Homem, logo após a grande tribulação, que fala aqui em cima, se você ler Mateus 24, você vai entender. Na vinda do Filho do Homem, ele enviará os seus anjos de uma extremidade da terra a outra extremidade do céu e recolherão todos os eleitos, logo após a grande tribulação. Nós temos que ficar esperto. Não é logo antes da tribulação, não. Muitas pessoas pregam que o Messias vem buscar a igreja dele antes da tribulação. Vai ter um arrebatamento. Vai ter um arrebatamento antes da tribulação. Mas esse é muito pouquinho. Nós não podemos ficar pensando que é muitas pessoas não que vai ser arrebatado. É só 144 mil. Depois eu vou falar para vocês quem são os 144 mil. Aqui em Mateus 24 não fala em nenhum momento que tem mais arrebatamento. Se nós ler aqui do 29 até o 31, vai falar após a tribulação e para baixo vai... Porque a Bíblia, meus irmãos, ela é feita em etapas. A Bíblia não vai igual um livro de história que a gente põe um título em cima e começa a fazer a história, não. A Bíblia é feita por etapa. Nós temos que entender isso. A Bíblia não é feita igual um livro de história. Para o livro não ficar, o vídeo não ficar muito grande, vamos ler mais para frente para nós chegar aonde é o reino e a salvação. A salvação nós é salvo pela fé. Nós é salvo pelo invocar o nome do Criador, o nome do seu Filho. E o reino é a perfeição. Para nós ganhar o reino, nós temos que ser perfeitos. Nós temos que ser guardados para a vinda do Messias. Quando ele vier com grande poder e glória sobre as nuvens do céu. Então você vê que nós leu ali que ele falava que o reino já estava pronto, já está próximo de vocês. Nós leu em Mateus 28, 12, 28. O reino já chegou a vocês. Então sabemos que ele é o reino da gente. Nós vamos ler aqui Romanos 10, 9, para nós entender. Romanos 10, 9. Porque se confessar com tua boca que o Messias é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O 10. Pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca a salvação. Com efeito, a Escritura diz, quem nele, o 11, quem nele crê, não será confundido. O 13, porque todo aquele que invoca o meu nome será salvo. A salvação vem pela fé. A salvação vem por nós invocar o nome do Messias. Então ele fala aqui, todos que invocam o meu nome será salvo. E também para confessar. Nós temos que confessar, porque ela fala, pois se confessares com a boca, com tua boca, que o Messias é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê, meu irmão, que o Messias é Senhor e que Deus ressuscitou de entre os mortos? Temos que crer e confessar. Então nós somos salvos se nós crer, se nós praticar isso. Porque o Messias é Senhor. Fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 3. Se não me engano, é 3, 12. Vamos olhar para nós não se perder. 1 Coríntios, isso, meus irmãos, capítulo 12, versos 13. Por isto eu vos declaro que ninguém fala com o Espírito de Deus e diz anatemas, seja o Messias,
E ninguém pode dizer se o Messias é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É 1 Coríntios, capítulo 12, versos 3. Então, ele é Senhor através do Espírito Santo. Então, Deus, ele morreu e Deus o ressuscitou. Nós temos que crer nisso e confessar para nós ser salvos. Mas para nós ganhar o reino, nós temos que ser perfeitos. Vamos ler Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, 5, capítulo 5, versos 23. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, e que vosso ser interior, o espírito, a alma, o corpo, seja guardado de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, Deus quer que nós seja perfeito. Deus quer que nós guarde o espírito, a alma e o corpo para a vinda dele. Porque lá fala em Mateus 24, do 41 e 42, um será tomado e o outro deixado. Então nosso corpo tem que estar perfeito, a nossa alma e nosso espírito, para nós ganhar o reino e a salvação. Na vinda do Messias, todos vão ser recolhidos. Os que ficarem, vai ficar só o corpo. Os que tiver vivo for recolhido, um tomado e outro deixado. Aquele que foi tomado, ele vai ser tomado por completo. Se lá em cima tiver uma transfiguração de corpo, só vai saber no dia. Mas eu creio que sim, que nós vamos ter um corpo de glória para nós reinar com o Messias. Só que fala da ressurreição. Da ressurreição, depois eu vou falar para vocês sobre a ressurreição, para não ficar muito grande esse vídeo. Um será tomado, lá em Mateus 24, 40 e 41, e o outro deixado. Então, um vai ficar o corpo, porque o espírito também vai. O outro vai ser tomado por completo, porque aqui ele fala, para nós ser perfeito, para nós ser santo, porque ele quer o espírito, a alma e o corpo. Então, para que ele quer isso? Para nós ressuscitar e reinar no reino dele. O reino de um milênio. Esse reino vai acontecer, gente. Eu vou falar para vocês sobre esse reino. Esse reino vai acontecer. Então, os que ficarem lá mais para trás, no Mateus 24 mesmo, nós vai ver que ele fala, onde houver corpo, se reunirão os abutres, os urubus. Então, os corpos que vai ficar, quem vai comer é os urubus. Porque quando ele vir após a grande tribulação, ele vai recolher os seus eleitos perfeitos, com corpo, alma e espírito, para nós reinar no reino do milênio. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 7, no versos 3 e 4. Apocalipse 7, 3 e 4. Não danifique a terra ou o mar, as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi, então, o número dos que tinha sido marcado, 144.000 de todas as tribos de Jerusalém. 144.000 marcados de todas as tribos de Jerusalém. Quem são esses 144.000? Por que só foi marcado esses 144.000? Mais para baixo, no capítulo 7 mesmo, no verso 9, diz assim: depois disso, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, estava de pé diante do trono do Cordeiro, trajado com veste branca e com palmas na mão. E em alta voz proclamava: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Você vê que fala uma grande multidão, que homem nenhum pode contar. Estão
trajado de veste branca. Estão de todas as tribos, estão trajados de veste branca. E eles proclamavam em alta voz: a salvação vem do Cordeiro. A salvação vem de Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. Aqui, no 7 mesmo, no versos 3, fala assim: um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com veste branca, quem são e de onde vieram? E eu lhe respondi: meu Senhor, és tu quem o sabes. Ele então me explicou: estes são aqueles que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, eu falei aqui para vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que o Messias quer que nós seja, Deus quer que nós seja perfeito, que nós conceda a perfeita santidade, que nós seja no espírito, na alma e no corpo, para aguardar para a vinda do Messias, porque Ele quer nós por completo. Nós lemos que Ele falava do reino lá em Mateus 10, 24, Mateus 7, 21, ele falava que nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que proclama e confessa com a boca e crê no seu coração, lá em Romanos 10, 9, ganha a salvação. Aquele que invoca o seu nome ganha a salvação. Agora, para nós ganhar o reino, nós temos que ser perfeito. Perfeito. Então, mesmo esses que passou pela grande tribulação, essa multidão trajada com veste branca, alvejada no sangue do Cordeiro, será salvo e ganhará o reino. No próximo vídeo, eu vou falar onde é que é o reino e quem são os que são eleitos, que é essa grande multidão aqui, que vão reinar com o Messias durante 1000 anos. Os 144 mil é pouca pessoa demais. Para o mundo, nós estamos num mundo que tem mais de 8 bilhões de habitantes, e ser arrebatado só 144 mil. Se tem mais, eu não sei, irmão. Alguém explique aí. Quem entender a palavra, explique. Porque não fala que tem mais de 144 mil. Talvez tenha algum perfeitozinho aí que saia junto. Será que Deus fala, vai quebrar a regra? Ele fala só 144 mil. Ele fala que a vinda do Messias buscar a igreja após a grande tribulação, depois da grande tribulação. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar. Nós temos que buscar a perfeição. Porque Deus, Ele é perfeito. E Ele tem uma palavra só, não duas. Então, o que Ele falou, está falado. Mas nós somos eleitos. Nós somos felizes. Então, mesmo que nós seja passado aqui por uma grande tribulação, sofra perseguição, sofra todo tipo de perseguição com os homens, mas nós vamos ganhar o reino. Vai valer muito a pena. Eu peço aos irmãos que perseverem na fé para nós ser salvos. E nós vamos buscar a salvação e o reino do Messias. Em nome de Jesus Cristo. Que a paz esteja com todos vocês, meus irmãos. Tchau.